Esse editorial aqui, ele vai se pautar num comentário extraído aqui dos nossos seguidores, da dona Lourdes. Eu queria que você comentasse sobre esse comentário dela. Ela escreveu o seguinte: a lei vale muito, depende do lado. Esse hoje talvez seja um dos retratos mais fidedignos do Brasil. Existe uma lei, só que aplica-se só para aquele lado que eles querem. Essa é a realidade do Brasil de hoje. É o que a gente vai tratar aqui, mas eu queria que você deixasse seu comentário. Qual é o seu ponto de vista? O que você entende hoje da lei no Brasil? A lei no Brasil hoje, ela é seguida, ela é fidedigna, ela é observada ou depende muito do lado? E se tem uma coisa que a gente fala muito é sobre a questão da segurança jurídica. O que é a segurança jurídica? É você saber que hoje a lei fala uma coisa e tem uma interpretação, e amanhã essa interpretação continua a mesma, só que não é o que acontece hoje. E a gente vai mostrar para vocês, começando com uma matéria, um editorial do Estadão. E esse editorial do Estadão deveria ser a regra, não a exceção. Olha só a opinião do Estadão sobre a decisão teratológica, um absurdo, uma verdadeira aberração jurídica, que foi a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, o senhor Dias Toffoli, com relação à leniência da Lava Jato. Olha o título da matéria. Com revisionismo histórico da prisão de Lula, Toffoli lança as piores suspeitas sobre o STF, como se fosse órgão instável, parcial e submisso aos ventos da política no momento. O STF tem o dever de respeitar o cidadão. As palavras de Dias Toffoli devem servir de alerta a todo o judiciário, em especial ao STF. Respeitem o cidadão e sua memória. A justiça tem de ser funcional. Ninguém deseja um judiciário voluntarista, instável, histérico ou politizado. Essa é a visão da maioria dos brasileiros sérios. Não sei quem escreveu esse editorial do Estadão, mas eu dou parabéns. O problema é que, a depender do entendimento, esse colunista do Estadão pode ser considerado uma pessoa que atenta contra as instituições por ser um cidadão brasileiro coerente, por dizer a verdade. E olha só, o STF vem mudando o seu posicionamento e a questão da Lava Jato escancara, mostra o quanto o STF fraqueja na segurança jurídica e na aplicação da lei. Confirma o que a Lourdes e acho que, não vou dizer 220 milhões de brasileiros, mas vou dizer aí, no mínimo 100 milhões de brasileiros entendem que a lei tem e só vale para um lado. A Daisy Ciocari, da Jovem Pan, escreveu o seguinte: existe uma tentativa da esquerda de apagar a história. Querem fazer a gente acreditar que não houve corrupção. O ministro do Supremo Federal Dias Toffoli declarou como imprestável as provas obtidas contra Odebrecht a partir de um acordo de leniência feito em 2017. Na decisão, o ministro afirmou categoricamente que os desdobramentos jurídicos neste caso foram uma armação que levaram à prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A notícia foi analisada pela bancada do programa Linha de Frente, da Jovem Pan News, e recebeu a opinião da cientista política Daisy Ciocari. Escreveu o seguinte, abre aspas: existe uma tentativa da esquerda de apagar a história. O Lula pensou que sairia do cárcere como Nelson Mandela. Como isso não aconteceu, ele vai tentando modificar o passado. Eu falei isso para vocês milhares de vezes. Estão tentando reescrever a história e reescrever de uma forma pejorativa. De uma forma, sabe, que ninguém vai acreditar. A não ser aquele militante aficionado que leu a decisão do Toffoli, que parece uma carta escrita por um militante petista. Mas Toffoli é o ex-advogado do PT, é
vinculado ao PT. Foi indicado pelo Lula e tinha o nome relacionado na própria delação da Odebrecht. Que é o cúmulo do absurdo num país sério admitir que tem validade essa decisão, validade moral. Jurídica tem, ele é um ministro do Supremo, e como diz o Aldo Rebelo, gênio, o Aldo Rebelo, existem 11 constituições no Brasil, então tem validade jurídica, mas não tem validade moral essa decisão. E aí o Poder 360 mostra, escancara um pouco mais como hoje as coisas funcionam. A Polícia Federal nomeou a operação com versículo para me atingir, diz Michele Bolsonaro. A corporação deflagrou a Lucas 12.2 para investigar suposta venda de joias de Bolsonaro. Ex-primeira-dama fala em deboche. Falar que ministro da Justiça Flávio Dino se utiliza de deboche nas operações da Polícia Federal e nas suas declarações, falar que o ministro da Justiça é debochado é uma calúnia. Ninguém no Brasil imagina ou pensa que o ministro da Justiça, ao falar dos discos voadores, de gnomos e outras coisas, é debochado. Ao tripudiar em cima da CPMI, ironizando e debochando da CPI, alguém pensou que ele é debochado? Será? A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro disse que a Polícia Federal batizou a Operação Lucas 12.2 com esse nome para atingi-la. A ação investiga tentativas de venda de joias recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro na Arábia Saudita. Foi informada por algumas pessoas que uma operação deflagrada pela PF teria sido batizada com a designação de um versículo bíblico numa espécie de deboche para me atingir por causa da minha fé. É isso. É nítido. Veiculou-se matérias dizendo que quem escolheu o nome da ação foi o ministro da Justiça. E a fala dele, dizendo que a Polícia Federal está a serviço da causa do Lula, já é suficiente para um processo de impeachment que foi protocolado pela oposição. Só que não vai andar. No Brasil não vai andar, porque a Lourdes está coberta de razão. Existe lei, só que depende para o lado que isso vai valer. A matéria da Folha de Pernambuco diz o seguinte: Valdemar da Costa Neto, líder do Partido Liberal do PL do Bolsonaro, minimizou a delação de Mauro Cid e diz que Bolsonaro continua como cabo eleitoral do PL. Do outro lado, escândalos envolvendo o ex-presidente têm provocado dificuldade no planejamento das eleições municipais. Isso aqui escancara e nivela mais uma vez que as medidas tomadas pelo Judiciário, em especial pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, visam um resultado político e não um resultado jurídico. A fala da Folha de Pernambuco ela é clara. A decisão e os escândalos apurados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal visam interferir nas eleições de 2024, eleições municipais. E aí, a memória seletiva precisa ser relembrada. Quem não assistiu o último vídeo, o penúltimo, o primeiro do dia, do editorial, onde eu falei especificamente sobre o caso Mauro Cid e por que essa delação premiada é ilegal por não ter observado o devido processo legal, por não ter observado a participação do PGR, que também se manifestou pela ilegalidade. Mas olha só, quem outrora falava da ilegalidade em manter pessoas presas só para se fazer uma delação, hoje comemora. Vamos relembrar o caso. A Bárbara, do Te Atualizei, fez a seguinte publicação. Alguns são mais iguais que os outros. Me lembra Engenheiros do Havaí, né? Brasil da Democracia Relativa 2023. Dá uma olhada nessa matéria. Moraes homologa acordo de delação premiada e concede liberdade a Mauro Cid. Olha só, esse advogado aqui, o que ele fala contra a Lava Jato. E depois o ministro do Supremo, Gilmar Mendes. Isso tem um nome: tortura. Prender uma pessoa para que ela delate tem um nome e eu vou voltar a repetir: tortura. Porque
As pessoas só eram soltas, ministro Fachin, liberadas depois de confessarem e fazer acordo de diligência. Isto é uma vergonha e nós não podemos ter esse tipo de ônus. As pessoas só eram soltas depois de confessarem. Pois é, relembra a ditadura, não relembra? Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura. E aí, eu vou repetir a frase que foi muito utilizada nos últimos dias. Representa a esquerda no Brasil. Se eu mando em você e faço tudo o que eu quero com a lei contra você, é democracia. Se você manda em mim e aplica a lei contra mim, é ditadura. Esse é o retrato da visão deles. Então, eu reconheço que aconteceram equívocos e erros durante a Lava Jato. Mas não pensem que a corrupção não aconteceu. Os erros são sanáveis. Aqui, eu reconheço, vejo e escancaro a nítida perseguição política esposada no judiciário. Hoje, não vê quem não quer. Aí, pegando esse gancho aqui da fala do Gilmar Mendes, nós temos também um trecho onde o Tomé Abdu, que é deputado federal, criticou as falas do Gilmar Mendes. Essa é uma matéria que foi publicada na Globo News, não me recordo o tempo, acho que 2015, onde o Gilmar Mendes diz o seguinte: é nítido que a Operação Lava Jato escancarou uma cleptocracia. O PT roubou bilhões, o que garantiu a eleição, recursos para a eleição do PT nos próximos 20 anos, e ainda sobrava alguma rebarba para outros partidos que fossem alinhados a ele. É o maior escândalo de corrupção do mundo, do Gilmar Mendes. Mas mudou de posicionamento. Agora, o que mudou? E aí, Tomé Abdu pergunta: o que mudou? Essas são as conclusões do ministro do STF, Gilmar Mendes, em 2015, sobre o governo do PT. A Lava Jato revelou um modelo de governança corrupta e a chamou de cleptocracia. A Operação Lava Jato não foi algo isolado da caneta de uma única pessoa. A 13ª Vara de Curitiba, o TRF4 do Rio Grande do Sul, o STJ e o próprio STF validaram os casos de corrupção e decidiram pela prisão das pessoas que cometeram crimes contra a nação. É inacreditável que o que está acontecendo e a irresponsabilidade das declarações e ações são essas decisões, em minha opinião, que estão dividindo uma nação e causando uma sensação de insegurança no que virá pela frente. E a certeza da impunidade e que o crime compensa. E eu estou vendo pessoas defendendo, sabe, a atual situação. Ontem eu estava dirigindo e eu coloquei na Rádio Jovem Pan e eu ouvi uma declaração do Dória, lá na Lide. Lembra do ex-governador de São Paulo? João Dória. Ele está na Lide, na Itália, ou Espanha, não lembro onde está acontecendo a Lide agora, onde ele foi entrevistado. E aí, ele pintou o atual governo Lula como se fosse o suprassumo da utopia na Terra, como se fosse a coisa mais maravilhosa. Por quê? Qual a justificativa? Porque nos livramos do Bolsonaro. E ao nos livrar do Bolsonaro, agora o ambiente está propício para negócios, agora a coisa está andando bem, está tudo bonito, a democracia voltou. E a desculpa é, não, agora representa de novo a democracia. A democracia é representada por um povo insensível, povo que se diz a elite intelectual, a elite do conhecimento no mundo. Eles não têm o mínimo pudor e a empatia de reconhecer a tristeza e a tragédia que acontece no Rio Grande do Sul. Sequer uma palavra de crítica a um presidente da República que abandona o seu povo para ir falar asneira numa viagem milionária lá para a Índia.
Pelo amor de Deus. Me sinto envergonhado de uma coisa dessa. Me sinto envergonhado quando eu vejo uma matéria como essa aqui. O Paulo Bilinski repostou e eu acho o cúmulo do absurdo. Marcelo Leite. Mudança climática castiga eleitores de Bolsonaro no Sul. Ciclones, chuvas e recordes despertam brasileiros para desastre na atmosfera da Terra. Meu Deus. É o cúmulo do mau caratismo. É o cúmulo da falta de insensibilidade. Atribuir a uma tragédia natural, o bem feito porque você é bolsonarista. Ignora até os 30% que votaram no governo do amor e recebem esse tipo de amor. Me poupe. Então, enfim, a gente sabe hoje muito bem o tipo de gente que a gente está lidando. Uma gente mentirosa, que diz que é pelo amor e pratica o ódio. Uma gente que diz que é pela democracia, mas relativiza ela. Uma gente que fala que é para unificar, mas separa e não está nem aí com isso. Democracia é união, democracia é o povo em sintonia, democracia é o presidente preocupado com a nação, independentemente de quem ela votou, de qual lado ela está, ou do espectro político. O presidente é eleito para governar para todos. Não é o que o Lula faz e é o que muitos encobertam hoje. Realmente deplorável o Brasil de hoje.